Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com quem faz. E hoje eu estou aqui com o pastor Ivanildo Laube. Ele é pastor na ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e, e atua há 14, 15 anos? 15 anos. 15 anos como capelão hospitalar. Então, Ivanildo, seja bem-vindo. Que Obrigado. bom que você aceitou esse convite. E, gente, é a segunda vez que nós estamos gravando esse podcast, né, Ivanildo? Só a gente sabe o que a gente falou no outro, né? Aconteceu um probleminha de som aí na última vez e a gente não conseguiu resolver, né? E aí o Ivanildo topou vir de novo. E eu agradeço muito, Ivanildo. Obrigado, a gente tá aí para servir. Desculpa, né? Essas coisas técnicas aí são coisas que acontecem, né? Mas assim, ó, Ivanildo, o nosso bate-papo aqui, nosso podcast, ele tem como intenção, como objetivo, mostrar para as pessoas o que as pessoas fazem, coisas boas Legal. que outras pessoas fazem, que se não tivesse um bate-papo, se não tivesse a internet, se não tivesse o YouTube para, né, colocar isso, as pessoas, pouca gente saberia, assim, muita gente pode saber. Então, conta para nós o que você faz. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos aí que vão estar assistindo esse podcast aí. A pergunta sempre o pessoal me diz assim, tá, mas como é que é trabalhar num hospital? Né? Eu entendo e acredito que são metas, desafios muito diferentes do que um pastor local de comunidade. Uhum. Né? Então, a gente às vezes costuma dizer dentro do hospital que em um setor nós temos as pessoas pulando de alegria porque nasceu o bebê, né? E no outro andar as pessoas estão chorando porque alguém foi internado ou então alguém está correndo risco de falecer. Então, como Sim. lidar com essas coisas? Então, o emocional é muito alto e baixo, ele muda muito de momento para momento, às vezes até minutos e segundos. Então, esse balançar de emocional. Qual é a minha atuação dentro do Hospital Jaraguá? Bom, no Brasil agora está começando os movimentos de capelania. Uhum. Né? Especialmente a Alemanha, Estados Unidos, os países da Europa, já há leis federais onde toda instituição hospitalar precisa ter um capelão. Uhum. E então, justamente para poder ter esse vínculo de espiritualidade, de promover espiritualidade e tal. E sobre a área da capelania, curiosamente, nos Estados Unidos, hoje se trabalha muito forte na questão de ter capelania empresarial, Uhum. porque eles perceberam de que se tem alguém que olha pelo lado espiritual dentro da empresa para os seus colaboradores, significa que essa pessoa vai ficar mais tranquila, vai Sim. conseguir produzir mais. E isso é que é o detalhe, né? Sim. Então, capelania é uma área muito forte aí e está sendo descoberto e algumas acreditações em nível do hospital já estão exigindo capelania. Quanto à função específica, eu comecei em dia 1º de junho de 2011, era para ser um projeto aí de uns 3 anos, 4, e aí agora a gente já está em Já estamos em 15. 15, né? Que bom e É, que esperamos que não seja interrompido, né? sim, tomara que não. Então, qual é a minha função lá? Quando eu comecei, eu ia fazendo visita de quarto em quarto, porque as pessoas não conheciam esse tipo de ministério ou de atuação ou de profissional. Então, ia de quarto em quarto, me oferecia, conversava com as equipes de saúde, enfermeiros, médicos, e aí eles foram vendo e percebendo a importância disso. Uhum. Então, uma das coisas que eu faço muito é visitas de quarto em quarto. Eu acompanho gestantes, principalmente gestação de riscos. Uhum. Né? Então, quando a equipe tem alguma situação, todo dia quase eu passo no posto de enfermagem, no PA, no pronto atendimento, ou no pronto-socorro, como a gente queira chamar. E aí, então, lá no Hospital Jaraguá, as meninas já sabem, elas dizem, pastor, tu tem que visitar essa paciente aqui, aqui esse quadro, então eu sei aonde eu vou. Uhum. Além disso, O eu pessoal da enfermagem da enfermagem já direciona. já direciona, É né? um cuidado bem amplo, né? Porque o pessoal da Exatamente. enfermagem poderia ficar só na parte física, né? Sim, Tipo, sim.
E nessa questão do pronto atendimento, curiosamente, a equipe médica de obstetrícia tem chamado ultimamente bastante. Uhum. Né? Então, alguns anos atrás, uma médica disse assim para mim, ela disse assim, pastor, tu pode atender a paciente e tal? Eu disse, sim, eu posso. Eu gosto que tu atende lá, porque os meus procedimentos são mais fáceis de lidar com essa paciente do que quando tu não passa. Eu disse, tu tá falando sério? Eu disse, sim. Eu disse, não, peraí. Né? Eu disse, mas eu só sou pastor. Eu disse, não, mas tu faz alguma coisa com essas pacientes que elas ficam mais tranquilas. Elas sofrem, elas padecem, elas choram pelo seu bebê, mas elas atravessam. Eu disse, eu posso usar esse negócio? Porque é a primeira vez que alguém me diz isso. Uhum. Né? Disse, claro que pode, e eu tenho te indicado. Uhum. E eu notei desde daquela situação, a minha demanda de atendimento na questão do pronto atendimento aumentou demais. Uhum. Justamente, eles esperam que eu passe para essas mães e converse com essas mães de gestação de alto risco, ou caso o bebê acaba evoluindo para um óbito, Uhum. né, que é muito triste. Sim. Né? Então, muito delicado. Então, são muitas perguntas, muitos questionamentos. Além disso, eu faço atendimentos na UTI adulta, então sempre no horário de visita eu acompanho os familiares, eu paro, converso com eles, a gente checa se eles estão bem acolhidos, eu oro com eles, indiferente da sua crença ou credo, Sim. né? Uhum. A gente procura sempre respeitar isso. UTI adulta, UTI infantil e UTI neonatal. Então, é onde que tem esse contato direto com os familiares. Uhum. Além disso, ainda, quando vem líderes religiosos de fora, nós quase que estabelecemos um padrão. O pessoal vem até na internação, eles me avisam, eu vou lá, pego aquele pastor, padre e levo ele até o local onde ele quer visitar o seu paciente. Uhum. Né? Por que a Uhum. gente tomou essa atitude dentro do hospital? Em Santa Catarina, nós não temos nenhuma lei específica na área da capelania. Uhum. Então, tem igrejas fazendo seus cursos de capelania, nós não colocamos nenhum empecilho sobre isso, né? Nós só checamos para ver se é pastor mesmo e é o seu membro. Porque tem duas leis. Todo paciente tem direito de receber visita religiosa do seu líder religioso. Então, nós, como instituição, nós temos que cuidar para que, por exemplo, alguém ligado à Igreja Católica não receba, de repente, um pastor. Isso é responsabilidade do hospital. Então, nós temos que cuidar desse tipo de coisa. Entendi. Né? Então, para não haver uma confusão, porque os pacientes ficam muito sensíveis. Então, é Sim. fácil alguém manipular os pacientes. Então, nós temos que tomar cuidado disso. Uhum. Uhum. Né? E a segunda lei na área da capelania que temos aqui são leis federais. O hospital pode liberar visita religiosa ou não, de acordo com o quadro do paciente. Então, por exemplo, assim, já aconteceu situações aonde o pastor ou o padre chegou lá para fazer visita e esse paciente agora acabou de sair para fazer ou está sendo preparado para fazer um exame. Sim. Então não dá para parar a equipe. É um procedimento que você não pode interromper. Sim. Então daí eu vou lá na recepção e digo, olha, tá assim, 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 tu não quer voltar mais tarde? Uhum. E aí a maioria do pessoal entra em contato, né? Ivanildo, ó, tô querendo lá visitar, quando é que tu acha que pode? Aí eu organizo com a equipe e aí a gente combina, fica muito mais fácil. Com certeza, economiza tempo, né, da Para todos. pessoa, de todo mundo, exatamente. Bom, mas vamos voltar um pouquinho, é muito interessante essa parte toda da capelania, né, eu sempre Demais. gostei muito dessa área também. Vamos voltar um pouquinho o tempo, porque antes de você ser capelão no Hospital Jaraguá, você atuava como pastor numa Isso. comunidade durante quantos anos? 10 anos. 10 anos. E como é que foi, digamos assim, ó, lá no início, como é que você decidiu ir estudar teologia, né? Você estuda Sim. teologia para ser pastor. E conta para nós assim, ó, o que fez você decidir por essa área de profissão, Capelania ou pastor? pastorado? Depois da capelania. É que Sim, uma coisa tem a ver com a outra, né? sim, Mas sim. assim, primeiro vem um, depois outro, né? Isso, É isso, né? isso. É. A minha ida para para faculdade de teologia é algo muito interessante, né? Pelo menos para mim é interessante. Hum. Tanto eu como a minha esposa, nós não viemos de lares aonde nós tínhamos a questão financeira muito rentável, vamos chamar assim. Uhum.
Então, nós somos de famílias muito simples, muito limitadas financeiramente. Então, nós conseguimos pagar, nossas famílias conseguiam pagar o mês e Sim. guardar um pouquinho de dinheiro para o final do ano. Era isso aí. Uhum. Só que na minha vida, eu sempre queria fazer a coisa certa. Eu queria fazer aquilo que agradava a Deus. Uhum. E aí, primeiro que eu sou apaixonado por carro até hoje, e eu queria ser engenheiro automobilístico. Meu sonho era trabalhar na Fórmula 1. Eu acompanhava a Nossa! Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Eu fazia quadros, números, eu acompanhava. Eu queria ir para lá. Esse era o meu objetivo. Uau! E aí, quando eu comecei a estudar e ver, eu disse, cara, mas se eu for engenheiro mecânico ou automobilístico, eu nem vou chegar perto do carro. Eu só vou fazer projetos. Eu nem vou poder mexer no carro. Isso me decepcionou tanto. Eu disse, não quero ser engenheiro. Gosto muito de mexer com elétrica. Na ocasião, eu trabalhava em Jaraguá na WEG. Diz aí que todo jaraguense tem que trabalhar na WEG, Né? né? Eu não sou jaraguaense, não trabalhei na WEG. E aí eu trabalhava na WEG e surgiu a oportunidade de fazer um curso lá e tal, e de especialização em bobinagem, que era a parte interna do motor, e uma das cadeiras ali era elétrica. E eu me encantei por aquele negócio de energia elétrica, como é que funciona e tal. Eu disse, vou ser engenheiro elétrico. Quando eu vi que só faz cálculo, eu disse, ai, que decepção. Cara, Ainda tem não que tem estudar graça. muito, Tem que né? estudar. E é só cálculo. Isso não tem graça. Cálculo não é para mim. E nesses devaneios para lá e para cá, e eu dizendo, Senhor, cara, eu não quero ser um largado por aí. Eu queria fazer alguma coisa. Uhum. Eu não consigo mais me lembrar o volume. Eu lendo o devocional Castelo Forte na ocasião, e aí vem as coisas que me fazem pensar muito. É, porque, de repente, eu li lá que, de repente, quando você vai procurar uma profissão, você não pode procurar só as coisas boas. Você tem que procurar os problemas Uhum. que está envolvido nessa profissão. Então, coisa boa todo mundo gosta, mas aí citou lá alguns profissionais e, de repente, ele disse, por exemplo, como um pastor, eu nunca vou me esquecer desse dia que eu li isso, Uhum. porque aquilo ali me marcou. E aí a história era mais ou menos assim, que como um pastor que numa noite de inverno deixa o seu leito quente, sua cama quentinha com a sua esposa, chovendo, e olha para os seus dois filhos que estão dormindo, sai, vai para um hospital atender uma família aonde o filho morreu, e esse pastor fica lá até as 4 da manhã, Nossa. num hospital. Quando eu li isso, eu disse assim, cara, será que Deus quer que eu seja pastor? Eu nunca pensei em ser pastor. Eu disse, mas Deus, nós temos um problema. Eu não gosto de estudar. Como é que vai ser esse negócio? Tá, né? Então tá. Aí eu disse para Deus, então tá, Deus, se é isso que tu tá me falando, tu tem que me comprovar isso. Eu vou, Senhor. Mas ó, eu não tenho ensino médio. Uhum. E na época se fazia supletivo. Uhum. Cada mês equivalia a um bimestre. Eu Uhum. disse, Senhor, se tu queres que eu seja Dava pastor, para 6 meses a 1 ano, né? Dava para exatamente, terminar o ensino médio em tipo, os 3 anos em 1 ano e meio, né? isso. Uhum. E aí eu disse para Deus assim, Senhor, se tu queres que eu seja pastor, eu não vou estudar. Eu tenho que passar. E eu não vou ter tempo. Colocou Deus à prova, hein? Até porque eu trabalhava durante o dia, porque eu tinha que ajudar nas despesas Sim, da casa. sim. E eu trabalhava à noite na ocasião na WEG. Aham. Então, não dava. E aí chegava no terceiro mês, eu já tinha nota sobrando. Eu podia faltar o último mês inteiro. Tinha nota sobrando. Uau. Isso me fez pensar. Ou E eu seja, comecei a ler livros. Eu comecei lendo livros que eu gostava. Eu lia biografias, eu lia coisas sobre carros e aquele negócio foi tomando conta e foi ganhando volume. e tu não gostava de ler? E eu não gostava de ler. E hoje a leitura faz parte do meu hobby, né? Sim. Então, foi a primeira coisa. Segunda coisa que aconteceu assim que foi importante para mim, para ir para o pastorado, eu disse assim, Senhor, eu não tenho dinheiro. Vai pagar como a Como é que eu vou faculdade? pagar? Tudo certo, né? Aí tinha um amigo nosso, ele até é professor na Universidade Católica, e aí nós compramos um Fusca de meia. Todas as economias que eu tinha, eu dei para ele, nós compramos. E eu disse assim, ó, tu vai me pagar quando eu estiver na faculdade. Aham. Quando a minha família, eles queriam me matar. Mas com Porque certeza. não tinha nota promissória, não tinha nada. Mas tu é louco.
Como é que tu faz um negócio desse? Como é que é possível? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Comprar um carro com um amigo, metade. Eu nunca vi isso. Foi um investimento. Entendi. E aí, o carro saiu no nome dele, tudo saiu no nome dele. Aham. E tava claro que é isso. Porque ele não tinha dinheiro para comprar um carro e eu também não. Então nós juntamos os dois. Aham. E nesses tempos todos, aí o que aconteceu? Eu acabei pedindo para Deus. Aí essa é a terceira coisa que eu pedi para Deus. Eu disse assim, Senhor, se tu queres que eu seja pastor, tu tem que colocar alguém ao meu lado que vai me entender. Porque pastor trabalha final de semana, trabalha à noite e tal, e tal, e tal. E não vai dar. Esse negócio não vai dar certo, esse casamento vai quebrar. E aí eu conheci a Cris. E daí ela topou a parada e eu fui bem cruel com ela antes, umas 30 dias antes do casamento, eu disse assim, Cris, eu não tenho problema em tu me deixar no altar. Se tu não quiser casar com um pastor, eu vou ser pastor. Aham. Se tu acha que não é isso que tu quer, e não vir no dia do casamento, não tem problema, eu pago as contas. Não tem problema. Mas isso era em 95. Daí eu disse assim, em 96 eu tô indo pra faculdade de teologia. Deus me chamou e eu tô indo pra lá. Aham. Não, fechou, fechou. E isso estava no Mas coração ela dela. casou. E ela casou. Ela casou, tá com o Tanto Ivanildo que até hoje. até hoje. Tanto que nós completamos, final do ano, 30 anos de casamento. Olha só, parabéns. Né? Então, obrigado. Então, assim, nesse sentido, as coisas foram fechando. Sim. Né? E a última prova, que assim, que foi a gota d'água, aí tinha aberto as inscrições para eu me inscrever e faltava assim umas 3 semanas. Uhum. E aí eu disse para Deus assim, em casa, de Senhor, eu não sei se é isso que eu tenho que fazer. Porque pastorado é difícil, tem responsabilidade e tudo e tal e tal. E eu disse assim para Deus, Senhor, se tu realmente me queres lá, alguém tem que me dizer isso, mas não vale um dos meus amigos, porque eles já sabem do que eu estou envolvido. Eu fiz aquele domingo aquela oração, de noite eu fui no culto, e aí estava lá esse amigo que a gente comprou o carro, estava lá o pessoal da igreja, o pessoal da junta, estava todo mundo lá. E aí eles chegaram assim, e aí, Ivanildo, já se inscreveu? Eu disse, não. Mas como não, Ivanildo? Falta 3 semanas, você é maluco? Te inscreve, cara, daqui a pouco tu vai perder a chance. Disse, olha, eu não sei se é o que Deus quer. Porque eu não sei se é isso. Porque é muita responsabilidade e tudo e tal. E um rapaz que era amigo de infância, que eu há uns 20 anos eu não via mais, sentado uns 4, 5 bancos na frente, ele olhou para trás e disse assim: Ivanildo, se Deus te chamou, vai logo, você não vai ser que nem Jonas. E é muito pior. Eu disse, ô, cara, como é que você tá? Tudo bem, legal, não sei o que. A gente abraçou, começou a trocar ideias, tudo tal, tal, tal. E eu esqueci aquele momento ali. De noite, quando eu cheguei em casa, naquele dia, quando eu deitei na cama e disse assim, obrigado, Deus, pelo culto e tal, dá uma noite abençoada, aquela cena voltou como um filme na minha frente. Uhum. E tu Era a última... lembrou o que tu tinha pedido para Deus. Exatamente. E aí, essa foi a confirmação. Aí eu me inscrevi, fui selecionado. Na ocasião, a FLT, que se chamava CTO, né? Houve uma mudança aí. O requisito não tinha vestibular, então o requisito fazia CBB, que é o curso bíblico básico, e aí depois você avançava então para a faculdade em si. Uhum. Né? E ali dentro também, no pastorado, eu nunca fui um aluno nota 10. Eu conto numa mão os 9, 10 que eu tinha durante 5 anos e pouco. Então, assim, Deus foi sendo fiel. E o sustento, de repente, eu tinha bolsa lá das empresas ali chamada Móveis Rudnick. Uhum. Então, eles pagaram minha faculdade. E como eu sou muito honesto e transparente, né? Às vezes eu erro até por isso, porque eu sou dado demais. Né? Em final de 97, eu havia reprovado em grego, hebraico e português. Só linguagem. Só linguagem. E na ocasião havia uma regra na faculdade que se você reprovasse 2 vezes na mesma faculdade, Na mesma matéria? na mesma matéria, Uhum. então você estava automaticamente fora. Eram as regras que haviam na época. Sim. E aí, no final de 97, cheguei lá e eu falei para o seu Alcides Rudnick. Daí eu agradeci, porque ele tinha me dado a bolsa e tal. Daí, como eu não consigo, para mim é olho no olho.
Aí eu disse assim, seu Alcides, mas eu preciso ser honesto com o senhor. Eu tinha levado uma caixa de bombom e um livro para ele, de agradecimento e tal, e aí eu disse para ele assim, seu Alcides, eu queria agradecer, mas eu preciso ser honesto com o senhor, não foi um bom investimento. Ele fez assim, mas por que, Ivanildo? Eu disse, não, porque eu reprovei em grego, hebraico, eu não sou um aluno nota 10, e a chance de eu reprovar aqui é muito alto, e para sua empresa ter um cara assim apoiando não é legal, porque isso dá má fama. Eu disse, não, pelo contrário. Eu disse, não, não é melhor o senhor, eu agradeço e tal. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, enquanto tu estiver na faculdade, eu vou pagar a tua faculdade. Porque tu foi muito honesto. Nunca ninguém falou assim, nunca ninguém teve essa coragem de falar comigo. Cara, eu me apavorei, né? Aí eu disse, mas seu Alcides, e se eu reprovar uma vez em cada matéria, eu vou levar 10 anos? Você tá fora. Uhum. Daí ele disse, não, eu te dou 6 anos, no máximo que tu vai passar. Eu disse, mas seu Alcides, o senhor não pode. E eles, a empresa Rudnick tinha, que eles Tinha uma pagavam regra, né? uma regra, só um ano. Uhum. Aí ele disse, não, eu disse, o senhor tem essa regra ali, eu sei o que eu assinei. Não, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. E aí ele chamou a secretária, que era a filha dele, ele disse assim, Adriane, vem cá, eu quero que eu faça a documentação para esse menino, enquanto estiver na faculdade nós vamos pagar. Mas pai, ela falou, tu não pode fazer isso. Se eu não posso pela empresa, eu pago do meu bolso pessoal. Mas esse eu quero pagar. Uhum. Eu fiquei apavorado. Agora eu vou ter que terminar. Vou ter que terminar. Então, assim, Deus foi colocando todas as coisas ao meu redor para que eu terminasse a faculdade, Uhum, uhum. né? E na igreja luterana é assim, você tem, hoje já mudou um pouco, já é mais light, mas no final da faculdade, então, havia uma prova oral em grego e hebraico e prova de dogmática, então, Uhum. oral. Uhum. Então, é discussão. Nas provas de grego e hebraico, você tem que traduzir, conjugar os verbos, tem todas essas questões. E aí é decoreba, não tem jeito, Uhum, uhum. né? E eu morria de medo desse negócio, porque eu decorar, estudar, minha nossa, né? E passamos em todas, me inscrevi na ISLB, na Igreja Luterana, fui aprovado e ali também Deus cuidou e vários alunos reprovaram, o Ivanildo foi passando em todas. Então, Olha assim, só. Deus foi colocando algumas coisas ao redor de mim para que eu passasse, né? Então, eu fui percebendo que esse era o caminho. Uhum. Primeiro pastorado foi em Anitápolis, 5 anos e pouco. Para quem não sabe onde fica Anitápolis, fica perto na área grande de Florianópolis, perto de Águas Mornas, Santo Amaro e Imperatriz. Acesso é por Rancho Queimado, Uhum. né? Uma comunidade aí, uma paróquia de no máximo, hoje talvez tenha mais ou menos, eu não tenho essa informação, mas na minha ocasião tinha em torno de 80 famílias na paróquia. Uhum. É uma cidade pequenininha, né? Muito pequena, Uhum. 2.600 eleitores. Uhum. Né? Então, e aí eu fui entendendo como essas experiências de fé foram importantes, porque lá a gente tinha que manter e viver via fé. Não tinha Não tinha recursos. recurso. Ficamos 5 anos acho que 5 anos e alguns meses lá. Saímos para Aurora. Aurora entre Rio do Sul e Tuporanga. Uhum. Ali é outra questão que eu sempre colocava diante de Deus, né? Haviam 2 pastores muito famosos que eram candidatos e eu era o terceiro. O primeiro era o pastor Cláudio. Ele era um dos pastores que começou o movimento Encontrão no Rio Grande do Sul e tal. Era um cara bambam, Uhum. né? E o segundo pastor era de Joinville, pastor Jonas Wessel, também alguém ligado ao Encontrão muito, e todos eles com mais de 10 anos, Uhum. e eu com 5 anos. E aí, de repente, quando terminou o período de candidaturas, estava em 23, 24 candidatos. E aí, de repente, eu estava eleito entre os 3. E as minhas orações eram assim, Senhor, se tu queres que eu seja pastor de Aurora, tem que dar 50% mais um. Porque dividindo em 3 talvez não daria. Uhum. Né? Porque eu não queria ir na dúvida para lá. Uhum. E aí, quando saiu a eleição, quando veio a votação, o pastor ligou para mim. Ele disse assim: eu quero falar com o pastor de Aurora. Eu disse: como é que é? Pastor de Aurora? Como assim? Você foi eleito? A minha primeira pergunta foi:
Como foi a votação? Aham. Eu tinha 90% dos votos. É um pouco mais do que 50 mais um, né? Deus estava mostrando que meu Realmente, lugar era era lá. quase que unânime, né? Uhum, É. uhum. Então isso fez parte. É, ficamos 5 anos e pouco lá. Uhum. E aí, de repente, naquele período todo, nasceu nossa filha, prematura, 35 semanas. A minha esposa teve 2 paradas respiratórias, eles foram lá com choque, reanimaram e tal. E ela teve uma doença conhecida como pré-eclâmpsia. Uhum. Então, para ela, isso foi muito difícil. E então a gente passou esse período, 2008, ali em Aurora. E aí ela não conseguiu se recuperar 100%. Deu uma leve depressão pós-parto para ela. Aham. Muito comum, Sim. né? A gente diagnosticou logo no início, então foi bem tranquilo cuidar. Janeiro de 2011, com as exigências da igreja, a igreja estava crescendo, estava aumentando, né? A gente tinha lá a média de 120, tinha manhãs que tinha 200 pessoas no culto, Uhum. numa cidade pequena de 6 mil, 7 mil habitantes. Olha só. Né? Então as coisas estavam bem legais, bem bacanas. Então exigia bastante da gente assim. E aí um dia de manhã minha esposa diz assim, Vanildo, janeiro de 2011, eu não volto para Aurora sem uma resposta. Ou família ou igreja. Ela me colocou na parede. Então aí eu disse assim, pô Deus, agora ferrou. Eu entendo, Deus, que tu me chamou para o pastorado, como é que faz? E agora? Né? E ela falou isso no sábado à tarde. No domingo de manhã eu fui num culto aqui em Jaraguá e um colega pastor que eu conheço, eu falei com ele, disse, cara, se eu sair do pastorado e vier aqui, posso ser membro aqui? Tu me deixa só. O que está acontecendo assim, assim, assim? Ele disse assim, Vanildo, tu não quer ir para a capelania? Como assim? Não, É. é que havia uma pastora que começou os trabalhos de capelania no Hospital Jaraguá e ela havia contraído câncer e, infelizmente, a pastora Ruda Hertel acabou falecendo Uhum. de câncer, e acho que foi em abril por aí, né, em 2011. Né, e ela está doente, assim, assim, isso foi em janeiro e tal. Nós estamos pensando em continuar o trabalho da capelania e nós queremos alguém. Daí eu deixei para contar esse recorte agora. Aí agora eu vou fazer um recorte sobre a capelania. Em 92, 91, 92, eu tive um problema de apendicite Uhum. e foi bem grave, chegou a estourar e tal, e eu acabei sendo operado no Hospital Jaraguá. Uhum. E ficamos lá alguns dias, e naquele dia que eu estava internado lá, naquela semana que eu estava internado lá, passou uma senhora, eu não lembro mais a igreja dessa senhora, mas ela tinha o cabelo comprido, saia bem comprida, e ela me deu um folhetinho. E ela disse assim, moço, leia isso aqui, ó. Porque se tu não fizer o que está escrito aqui, tu vai pro inferno. Eita! E tu vai morrer. Porque eu olhei assim, cara, ela nem me conhece. Como é que ela fala um negócio desse? E ela me deu o folhetinho. Aham. E aí, pô, eu já É. ia na igreja, eu já levava Jesus a sério e tal. Mas Um como é que jeito ela vai bem falar? didático de, né, É, abordar a pessoa, né? aham. Essa cena me marcou. Aham. E aí, quando eu saí de lá, com essa cena na cabeça, eu disse, cara, mas esse hospital não é da igreja luterana? Quem é que faz visita lá? Ninguém faz visita. Uhum. E aí, durante 92, 93 e 94, boa parte de 94, eu comprava folhetos e eu ia lá no Hospital Jaraguá toda quarta-feira distribuir folheto para os pacientes. Pegava o carimbo da comunidade e botava em cima, e eu distribuía. Uhum. E isso eu contei para aquele pastor que me falou sobre a Falou. questão da capelania. E também teve a questão que tu leu, né? Lá no, Mas isso eu só né? lembrei em 2011. Aham. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho de capelania. Sem saber de nada, sem intenção nenhuma, em 92, 93, 94. Aham. Né? Então eu vejo assim que Deus foi conduzindo e foi orientando as coisas. E aí, em 2011, aí eu disse, não, ok, como é que faz? Aí em março eu vim para Jaraguá, fiz a entrevista com o presidente do conselho e tal, e daí ele disse, não, beleza, nós queremos contratar você.
E eu saí já da entrevista com Contrato. o contrato na mão. Dia 1º de junho de 2011 eu comecei. Né? Então, nós organizamos diante da Igreja Luterana os trabalhos da capelania. Confesso que eu fui meio maluco, porque eu não sabia nada sobre capelania. Aí eu comecei a ler, pesquisar, estudar, o que faz, o que não faz, e nós montamos... Isso que tu nem gostava de estudar, né? Mas Nada. essa fase já tinha passado, Já ainda tinha bem, passado, né? Então, foi assim que Deus me trouxe para dentro da capelania. É uma história eu vejo assim que todos os fatos que acontecem na nossa história, elas parecem que convergem, né? Deus, ele converge as coisas para um propósito que é Sim, dele, né? Que às isso. vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, e é isso aí, né? É isso aí. Isso aí. Que legal. E assim, ó, falando agora, digamos, do trabalho atual, então, né? Ok. Do trabalho da capelania, quais são os maiores desafios de você estar diariamente ali em contato com os pacientes, com familiares, situações delicadas, né? Que tu Sim. já comentou, muito delicadas às vezes. Tem alguma coisa assim, ó, que mudou em ti? O fato de como tu enxergava a vida, como você enxerga Sim. agora, alguma coisa mudou Sim. com essas situações, né, que tu Sim. vive? Eu acredito que eu não gosto muito dessa palavra, mas nós não temos outra melhor. Eu acredito e eu percebo que a gente vive uma constante evolução. Uhum. Ela é uma palavra um pouco difícil de ser entendida Sim, no contexto cristão, exatamente. mas eu Né? entendo, aham. No sentido, eu quero definir um pouquinho assim, não no sentido de evolução, de que eu vou evoluir. Não, 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 não. Uhum. No sentido de evoluir o meu conhecimento. Sim, Cada dia eu vou crescendo e melhorando um pouco mais. sim. Vou aprendendo novas áreas, né? Uhum. Há alguns pensadores que dizem aí que se você não aprende todo dia uma coisa, você está perdendo a vida. Uhum. Né? Então, nesse sentido de aprender algumas coisas. E conhecimento não pesa, né? Aprendizado Exatamente, não pesa. não pesa. E então, assim, ó, quando eu entrei na capelania, cheguei no grupo lá e tal, a gente tinha, na ocasião, a gente ganhava Castelo Forte, Orando em Família, devocionais, que para nós, dentro do mundo evangélico, é muito conhecido o devocional, todo mundo sabe o que é. Sim. E eu cheguei para a equipe lá, de saúde lá, eu disse assim, eu ganhei um monte de devocional, vocês não querem? Aí uma delas olhou assim, pastor, o que é isso? Eu fiquei desconcertado, ela não entendeu. E aí eu disse, um livro com mensagem para todo dia. Ah, eu quero. Essa cena me fez pensar de quanto muitas vezes a gente vive dentro de um gueto e a gente no mundo evangélico usa conceitos e palavreados que ninguém entende. Uhum. As pessoas, por educação, saem sorrindo, felizes e tal, mas elas não entenderam. Uhum. Então a capelania me ensinou que eu preciso transformar essa questão teológica, Os conceitos mais abstratos, né? exatamente, em linguagens simples, as quais as pessoas entendem. Uhum. Né? Então, isso é uma das questões. E às vezes até algumas pessoas acabam pegando no meu pé que eu sou simplista demais. Mas eu prefiro ser simplista e fazer com que a pessoa consiga entender o que eu estou falando do que usar conceitos eloquentes, eruditos e um monte de coisa. Né? Então, essa é uma das questões. Visão, outra coisa que eu aprendi muito que faz muita diferença na minha vida. Viver um dia de cada vez. Né? Planejamento. Né? Tá sentado alguém aqui falando que quando estava na igreja, trabalhava na igreja, o primeiro mês do ano eu planejava tudo. O ano inteiro. Cultos, estudos bíblicos, programas especiais. Eu já tinha meses antecipado, estava tudo planeado, tudo certinho, redondinho. Né? Até curioso, né, mencionar, o pessoal hoje em dia fala em pregação em série. Eu fazia isso em 2007, 2006 eu já fazia isso. Cursos de 12, 13 semanas, eu fazia isso lá em 2007, 2006, porque eu era estrategista. Eu pensava nisso. E agora, dentro do hospital, isso não funciona. Porque hoje é uma realidade e amanhã é totalmente diferente. Às vezes até no mesmo dia. De manhã é um jeito, de tarde é diferente. Não dá para fazer planejamento. Não dá. Né? Eu teria problemas.
Eu teria problemas. Não dá. Então, por exemplo, você fala com o paciente, ele vai dizer assim: ah, pastor, tô muito bem e tal, tô legal. Detalhe, você consegue. De repente você vai verificar, o cara teve um AVC, tá na UTI e já tá lutando pela vida. Cara, não dá. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. A gente faz planos a longo prazo? Sim, a gente faz. Uhum. Mas eu me limito hoje. Vamos ver o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã é muito longe. E não é errado também a gente Claro que fazer não. planos, Não, planejar as coisas, mas a de gente sempre forma tem alguma. que estar, digamos, a gente faz os planos, mas é o Senhor que Aham. dirige o caminho, né, então assim. Exatamente, né. Então essa é uma segunda questão. Uma terceira questão que eu gosto de mencionar é a abordagem da vida de fé, né. A gente muito fácil, senta na cadeira de juiz. Hum. Então o que a gente normalmente faz? Você tem lá na sua igreja suas crenças, você tem lá os seus conceitos, o pastor ensinou e tá tudo certo. Ele ensinou, tá tudo certo. Uhum. Aí você vai olhar para sua família, de repente alguém não se enquadra. Qual é o teu pensamento? Não está convertido, Vai pro né? Vai inferno. para o inferno, né? Ah, esse aí não é irmão, essa não é irmã, é diferente demais. Não, É, esses aí não tem que ver. é. Julgamento, né, A muito gente faz julgamento. isso, Aham. né? Então, a minha experiência mostra que eu não posso, em maneira nenhuma, sentar na cadeira do juiz. Pelo contrário, a gente precisaria, talvez, eu pelo menos faço isso na minha vida pessoal, eu entendo, compreendo, mas nem sempre eu concordo. Exatamente. Então, alguns anos atrás, eu fui atender um muçulmano que estava lá por alguma razão, alguém que era muçulmano. Eu fiz muitas perguntas, ele me explicou algumas coisas, mas não sabia nada sobre a igreja muçulmana. Uhum, E aí eu pensei, cara, mas eu preciso achar uma mesquita. uhum, Fui procurar e encontrei uma mesquita aqui em Joinville. uhum. Tentei entrar em contato, foi lá. Não era o sheik que estava lá, era uma outra pessoa ligada ao sheik. Ele me mostrou toda a área, me explicou muitas coisas. Eu disse, opa, eu entendi. Tem coisas que são difíceis de entender, Uhum, né? E de compreender e de aceitar. E tá tudo certo. Eu não uhum. estou na cadeira do juiz, não sou eu que digo quem vai e quem não vai, quem fica e quem não fica. Sim, Mas me dá liberdade de conversar. sim, Então, exatamente. dentro da capelania, precisa ter alguém que precisa justamente ter essa liberdade de compreensão, Uhum, né? E outra coisa que a gente tem batalhado muito diante da igreja luterana, muitas igrejas têm cursos de capelania, nós não temos. uhum, Então, em nível de igreja luterana, nós nos unificamos e começamos a exigir da igreja luterana alguns conceitos. Então, o que nós criamos? Primeiro, para ser capelão dentro da igreja luterana, você precisa ser formado por uma casa reconhecida pela igreja, aprovado e ter experiência pastoral de campo, uhum, né? Comunidade, paróquia. uhum, E um segundo critério, tem que ter especialização em aconselhamento pastoral ou psicologia. uhum, Eu optei pelo aconselhamento pastoral, uhum. né? Justamente porque é uma área bem específica, Sim. né? E junto com isso, nesse mesmo gancho, nós começamos a exigir das casas de formação que tem que ter curso na área da capelania. Uhum. Então, hoje, na igreja luterana, tanto em São Bento como em São Leopoldo, nós temos formação teológica na área de capelania, Uhum. Que né? Então, legal, são alguns aprendizados aí. com certeza. E ainda vai evoluir muito, né. Oxe, isso e como vai? Tem alguma história que te marcou? Eu sei que tem muitas histórias, né, 15 anos, né, mas teve alguma em especial que te marcou, tipo, pessoalmente? Tem uma que eu posso contar. É sem dizer nome, sem nada assim, Aham. né. Mas esses eu até poderia, mas eu vou É, poupá-los. isso. Mas se eu poupar os nomes, não dá para entender. Ah, Mas eu tenho a permissão deles para usá-los. Faz mais de 10 anos, então eu posso usar tranquilo. Nasceu uma. Essa história marcou muito, muito demais a minha vida pessoal. uhum, É, tanto em termos de avançar no aconselhamento, uhum, mas também de vivência pessoal. Nasceu um garoto com 28 semanas chamado Wesley. O pai dele era Vanderlei e a mãe era Vanderleia, uhum, todos com W. Por isso, eles acabaram se tornando amigos da gente. E a Vanderleia, o Wesley teve suas dificuldades e tal, e a gente foi acompanhando. E a Vanderleia chegava quase toda semana a dizer assim para mim, principalmente na sexta-feira. Ela chegava e dizia assim, pastor,
É hoje que eu vou receber a notícia, né? Daí diz assim, que notícia? Que o Wesley não vai conseguir. Ele disse, não, nós vamos orar. E a gente levantava. E a mãe, elas voltam mesmo, dava aquelas quedas normais para uma mãe de Uhum. prematuro. Tal, foi indo, foi indo, foi indo. E o Wesley foi vencendo cada batalha, cada batalha. E o Wesley saiu do hospital perfeito, sem sequela nenhuma. Nossa, que bênção. Nenhuma. E aí, isso me deixou muito, porque a gente caminhou junto, por isso a gente acabou se tornando até amigos. Uhum. Fechando agora a história do Wesley, 2018, mais ou menos, 2019, no auge da pandemia, eu andando no mercado, e a minha esposa é formada em pedagogia e tem especialização em neuropsicopedagogia. Então, as discussões são muito interessantes sobre a vida, sobre essas questões todas. Uhum. E aí, andando no mercado, de repente a Vanderlei disse, ô pastor, disse, ô querido, o que você tá fazendo aqui? Não, tô aqui e tal, tava o Vanderlei já se abraçamos, não podia, né? Já se É. abraçamos lá e tal, e tal, e tal. De repente ela disse, pastor, eu tenho que te mostrar alguém, vem aqui. Vem um garoto de uns 80 centímetros de altura, talvez 1 metro, bonitão, saradão e tal. Eu disse, não é possível que é Wesley. Sim. Foi no ímpeto. Eu me ajoelhei diante dele lá, abracei aquele garoto, dei uns beijos. Deu uma roda ao redor. Não. A minha esposa botou a mão no queixo, ficou olhando, se afastou, tudo e tal. E aí foi lá, e desejamos Feliz Natal, fomos embora. Aí ela disse assim, Ivanildo, quem é aquele rapaz que tu abraçou? Eu normalmente não conto os casos em casa, né? Eu Aham. disse, não, esse é o Wesley, assim, 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 tal, tal, tal. Ela fez um comentário que me deu frio na barriga. Ela disse assim, pela neurociência, esse garoto tinha que estar com problema de visão, de audição e de fala. E Uhum. ele não tem nada. Aí eu olhei para ela e disse, querida, a teologia venceu a neurociência. Essa é uma dessas histórias, Sim. né? Tem outras histórias de um garoto de 2016. Ele saiu em dezembro de 2016. E ele nasceu com 24 semanas. Saiu do hospital perfeito. Desde lá, o Hospital Jaraguá tem conseguido ajudar crianças que nascem com 24 semanas, porque significa leitura dos sinais vitais, saber quando interferir. E uma das questões muito importantes, a equipe médica diz assim: a fé fez a diferença. E eles eram de igreja evangélica. Olha só. Não porque católicos não tivessem fé, não estou Uhum. falando isso. Né? Mas a fé desses pais fez Uhum. a diferença. Uhum. Né? E hoje é um garoto que está andando por aí. Se você não souber da informação, você nem sabe que ele era prematuro. São Meu, histórias que marcam. com certeza. Né? Imagina. E quando a gente vê por aí, né? Então. Andando E. por aí, daí Ah, aquele bebezinho tão frágil, né, que nasceu, que é. você viu, né, E e às vezes. acompanhou. E às vezes eu passo saia justa, né? Hum. Porque, Hum. como a gente já está um bom tempo, às vezes eu tô no mercado, oi, padre. Eu disse, oi, tudo bem? A minha esposa fica olhando, é que a gente anda de camisa clerical, Sim, né? sim. E daí a minha esposa, quem é? Tu atendeu? Sim, atendi. Aham. Né? Então isso começou a se tornar rotina, né? Aham. Esses dias, num Pesque Pague, não lembro onde a gente estava, 2 vezes seguidas eu vi mães de prematuros. E a minha mulher disse assim, Vanildo, tu tem que contar essas coisas. Ela disse, não é possível. Eu disse, pois é, mas aqui acontece. Né? Olha São só, histórias que marcam. que legal, né. Muito bem, Ivanildo, foi muito bom esse bate-papo e conhecer um pouco mais do trabalho, né, de um capelão e todo o trabalho maravilhoso que o Hospital São José realiza, né, aqui. É um hospital realmente de referência, Sim, né, eu mesma posso dizer, fomos muito bem atendidos em sim, várias situações, é um hospital, assim, e a última situação que eu passei, assim, pessoalmente, o hospital foi espetacular, é, assim, o atendimento que eu recebi ali, assim, eu tiro o chapéu, sabe. Então, e eu acho que tudo isso também tem a ver com a tua com o fato de ter um capelão lá dentro que também cuida da equipe, né. Porque isso é uma coisa que a gente acabou não sim, conversando, mas o nosso tempo, né, senão fica sim, também há necessidade de cuidar da equipe, né, sim, cuidar de quem cuida, né. sim, Hoje em dia, se nós formos olhar, assim, quantos médicos, quantos enfermeiros têm problemas pessoais, assim, né,
por causa, né, que estão Sim, sempre cuidando do outro e lógico que precisa, né, mas sim, também tem que ser cuidados, né. sim, Não sei como é que tu vê, quer sim, falar alguma coisa a respeito disso ainda? sim. O capelão tem que ser aquele camarada ou aquela pessoa que tem acesso a todos os setores, Uhum, mas ele tem que ter aquela empatia, talvez seria a palavra, que vai lá, mexe com todo mundo, brinca com todo mundo. Então a gente procura fazer isso, isso dá abertura, uhum, né. Então, cuidando das equipes, volta e meia a gente tem, momentos aonde a gente chama de momento de oração, a equipe de enfermagem está lá, e aí eu digo eles chegam e dizem: "Pastor, vamos fazer aqui, o ambiente está pesado, tu não quer fazer uma oração?" Versículo da Bíblia eu uso, fazemos uma oração. Novos colaboradores, nós temos momentos de oração. Temos culto uma vez por mês dentro do Hospital Jaraguá. Né? uhum, Então é aberto para pacientes e também colaboradores. uhum. Né? Então isso é muito bacana, muito legal. Né? Então a gente procura ali conversar. Né? Sim, E, respeitando a crença, de cada pessoa, a sua fé, claro. né? Uhum, Então isso é bem básico e eles sabem que a gente pensa assim dessa forma, sim, né? Então a importante. gente procura ir em direção a eles também, né? Uhum, E eles têm muitas perguntas, né? sim. Muitos questionamentos, né? Então, como é que lida? Como é que faz? E às vezes pessoas até que de crenças diferentes dizem assim para mim, pastor, como é que no cristianismo se vê isso? Uhum, Como é que a igreja luterana pensa sobre isso? uhum. Né? Então a gente procura caminhar nessa direção aí. Ai, que legal. Eu acho um trabalho fantástico, espetacular. A capelania sempre me chamou bastante atenção, também a escolar, a Uhum. empresarial, essas outras assim, Sim. né, a área da capelania ela é muito especial. Vanildo, muito obrigada por ter vindo pela segunda vez aqui, né. O bate-papo foi muito bom, muito gostoso, né, Sim, descontraído e eu acho que nós teríamos mais muito papo ainda, né, se a gente for sim. teria eu aqui cortei pela metade, eu tenho um script mais ou menos, assim, eu cortei pela metade, porque senão vai Oh, ficar um podcast, acho que eu vou te convidar pela terceira vez, né, o pra eu nós estou à terminar disposição. ele. Estou à disposição, né. Ah, E assim, para terminar esse hum, momento, eu queria mandar um abraço bem especial para a equipe de saúde, especialmente o Hospital Jaraguá, uhum, né. Eles têm oportunizado o trabalho da capelania, têm incentivado o trabalho da capelania, especialmente aqui sem, menosprezar a direção, né, seu Sérgio, a gerente Daiane, né. uhum, Eles têm apoiado esse trabalho e o nosso hospital está crescendo, vai triplicar de tamanho, de demanda e de atendimentos, então isso é muito bom, uhum, né, uhum. para o hospital e também para a região, né, É e uma bênção para a cidade, pra região como um todo, né, exatamente. poder abençoar vidas, assim, dessa Sim, forma, né. sim. Então eu quero, assim, né, mandar um abraço bem especial para toda a equipe, médico, enfermagem, direção, né. Quero também agradecer muito à paróquia Apóstolo João, que acolheu a capelania, né. Então a Uhum, capelania uhum, ela é conectada à paróquia João. Então, hoje em dia a capelania pertence à paróquia João uhum, e o Hospital Jaraguá acolhe a capelania, uhum. né. Então essa parceria é muito bacana, muito legal. Né? Então, eles oportunizam bastante o trabalho e facilitam também o trabalho para que a gente possa exercer, então, esse ministério pastoral lá dentro. Sim. Né? Então, isso tem sido referência, tem sido uma bênção na vida das pessoas. Aí. E que outros hospitais, outras regiões tomem isso como exemplo, né. Exato, é. Tomem isso como exemplo, porque é muito importante, assim, eu acho que, de repente, até dá para procurar, né, o Ivanildo se Sim, dispõe aí, outros tranquilo. hospitais, assim, Sim, a como costurar essas coisas, sim, como fazer, porque é de importância, assim, sim. máxima, né. E tem um pastor de Mafra, ele esses tempos entrou em contato comigo, é, e lá ele está tentando começar o trabalho. Aí ele mandou, disse, Vanildo, como é que você começou? Eu disse para Uhum. ele, disse, olha, nós começamos assim, né? Sim, Ou tu consegue mandar? Mandei algumas informações para ele, justamente para oportunizar, sim. né? Às vezes as pessoas têm uma crença de que os hospitais, eles não querem o trabalho pastoral ou espiritual. Não é verdade. O que eles não querem é o abuso da espiritualidade, eu diria isso.
Sim. né? Bem pelo contrário, eles querem Aquele negócio que desrespeita, que vai é, além, né? com algumas coisas que não respeita o horário, não respeita a regra, acha que o mundo está acabando hoje, então tem que salvar rápido todo mundo. Quer dizer, esse negócio é mais complicado, Sim. né? Então as equipes sabem disso, mas elas oportunizam. Quando elas sabem quem é a pessoa que está indo lá, eles abrem as portas, Se é eles uma pessoa chamam para dentro. séria, se é uma pessoa realmente comprometida e que respeita, né? Eu Sim, acho que essa questão do respeito dos limites sim, é essencial, fundamental. sabe? Mas que legal, Ivanildo. Assim, de Legal. coração, muito obrigada. Eu que agradeço. E ficamos por aí, gente. Bate papo com quem Muito faz. bem. Sigam o nosso canal, ativem o sininho, sigam o nosso Instagram e sigam também o Hospital Jaraguá. Eles exercem um trabalho fantástico. Legal. Um bom dia, uma abençoada semana. Semana que vem já é Semana Santa. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Amém.